Boa noite para todos. Boa noite, Lucas. Boa noite, Noah. Muito obrigado pela recepção de vocês. Prazer estar hoje aqui mais uma vez, em mais uma instituição de Curitiba, na divulgação do trabalho da doutrina espírita de transformar as nossas almas. O Livro dos Espíritos, em 5 oportunidades diferentes, questão 115, 121, 133, 634 e na questão 1006, apresenta para nós uma mesma informação, que os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, que nós, quando somos criados, não temos nenhum tipo de conhecimento, não somos espíritos marcados por nenhum tipo de saber, e a nossa condição de desenvolvimento vai ocorrer ao longo de um conjunto de vivências que o espírito irá passar. A questão 120 do Livro dos Espíritos nos fala que o processo evolutivo da criatura humana, ele não se dá através do erro, mas sim através da fieira da ignorância, ou seja, as experiências é que constituem o nosso processo de aprendizado. De outra forma, poderíamos dizer o seguinte: nós não precisamos errar para aprender o bem, mas nós precisamos experimentar. No mecanismo do processo de evolução da criatura humana, existem 3 formas diferentes de nós desenvolvermos as potencialidades que existem em nós em germe. Uma delas é através da nossa própria experiência, da nossa própria vivência naquilo que a gente poderia chamar do nosso erro. Nós errarmos, ser o nosso mesmo papel, aquele que erra, e aprendemos com o nosso erro. Existe uma segunda situação, na qual a gente aprende não com o nosso erro, mas aprendemos com o erro de outrem. Uma outra pessoa erra, eu observo e digo, isso não é bom, então eu não vou fazer. Então, nem sempre a gente precisa errar para aprender. Eu posso aprender olhando o erro do outro, ou às vezes aprendo com o meu próprio erro, mas existe uma terceira via de aprendizado que não depende do meu erro e não depende do erro do outro. É a condição de evolução na qual nós aprendemos com alguém que nos ensina o caminho do bem. Quando, por exemplo, alguém chega e nos diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Eu não preciso, portanto, experimentar o erro para encontrar o caminho que me conduz à felicidade. E nos conta a doutrina espírita que, apesar de sermos criados simples e ignorantes, e tendo evidentemente a nossa evolução através da experiência, uma pergunta que se impõe é: tá, mas e a gente vai chegar aonde? Qual é o destino nosso depois desse conjunto de experiências? E a literatura espírita unanimemente nos fala que o nosso destino é a felicidade. Ou seja, somos criados simples e ignorantes, evoluímos através da experiência e o nosso destino é a felicidade. Muitas vezes, quando a gente ouve a informação de que nós evoluímos e que o nosso destino será a felicidade, a gente muitas vezes se questiona, se indaga, mas essa felicidade não nos poderia ser entregue desde agora? Não poderia Deus, já que nós caminhamos para a felicidade, nos oferecer a felicidade desde já? Porque já que é um determinismo divino que nós seremos felizes, por que não nos faz felizes desde agora, já que isso é uma condição inarredável para que a gente promova o nosso processo evolutivo, que a gente alcance a felicidade? Então, por que não dá logo essa felicidade? E nós vamos encontrar na literatura espírita que essa felicidade realmente ela é para todos nós.
mas ela tem uma condição para ser entregue. A felicidade, ela não é uma característica que a gente possa dizer que nós iremos alcançar automaticamente. Não é verdade. Nós vamos alcançar, sim, a felicidade, é fato, mas existe uma condição para que esta felicidade nos seja entregue. A condição para que a felicidade nos seja entregue é o amor. Por quê? Porque, segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, não existe a figura do anjo anotador, que fica observando, olha, ele fez uma boa ação, anota porque ele merece felicidade, que ele fez uma boa ação. Agora ele fez uma má ação, anota porque ele não merece felicidade. Não. A questão 614 de O Livro dos Espíritos, no seu trecho final, diz que o homem está fadado à felicidade. E ele só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, ao nos afastarmos da lei de Deus, nós automaticamente experimentamos a infelicidade. Não é o sofrimento, é a infelicidade. Porque infelicidade é diferente de sofrimento. Não sei se é claro para todos que infelicidade é uma coisa e sofrimento é outra. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher, quando está grávida, que vai dar à luz, ela sofre, mas ela não está infeliz. Então, sofrimento é uma coisa, infelicidade é na alma. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós naturalmente nos consagramos a um processo de infelicidade. É uma consequência natural, tanto quanto o movimento contrário é verdadeiro, ou seja, quanto mais me aproximo da lei de Deus, tanto mais feliz eu me torno. É por isso que nós estamos fadados à felicidade. Porque na medida em que o espírito se movimenta, se aproximando da lei de Deus, ele automaticamente vai garantir para si um processo de transformação que vai oferecer ao espírito as percepções decorrentes do amor, que são a felicidade. Então, a felicidade em si, ela é uma consequência da vivência do amor, de tal sorte que se eu não amo, eu não consigo encontrar a felicidade. Eu estou, de certa maneira, condenado a ter que amar para ser feliz, porque está na lei de Deus que o homem, quando se afasta da lei de Deus, se torna infeliz. E como é que a gente vai sair dessa condição, meu Deus? Como que eu vou alcançar essa possibilidade de amar, essa possibilidade de experimentar o amor nas condições tão inferiores que eu possuo? Consultando o Livro dos Espíritos, na questão 166, aonde Allan Kardec pergunta qual é o destino da alma que não conseguiu se sublimar, o que está reservado para ela, e os Espíritos dizem que terá que experimentar uma nova existência corporal a fim de se desembaraçar das suas imperfeições morais. Um pensamento que é muito parecido com o verso 22 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, aonde Krishna, respondendo a Arjuna essa mesma questão, como pode a alma humana alcançar a plenitude? O Krishna responde: assim como o corpo troca de veste, assim também o espírito trocará de corpo, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até atingir a perfeição. Então é através desse mecanismo de experiências da reencarnação que o espírito vai permitir a si próprio o aproximar-se do amor. Nós precisamos, portanto, do processo reencarnatório para que ele nos ofereça a condição de transformação das nossas histórias de vida. E é muito comum as pessoas, quando se aproximam da mensagem espírita, dizerem assim: mas a gente bem que podia renascer sabendo, né? Esse negócio desse esquecimento do passado não está com nada, porque legal era se a gente nascesse com tudo na memória.
sabendo de tudo que aconteceu. Pois é, mas o objetivo da encarnação é exatamente que se esqueça. Porque se fosse para encarnar sabendo, não precisa encarnar, fica lá já, papai, não precisa vir. Porque venho? Eu venho porque eu preciso, Idegéria, fazer uma nova história na minha vida. Eu preciso mudar as minhas condições espirituais. E quando eu estou no mundo espiritual, de cara para o meu passado, de cara para tudo que eu fiz, eu não consigo avançar. Porque eu fico lembrando do que aconteceu, do que os outros me fizeram, do que eu fiz para os outros, e isso me incomoda demais e eu não consigo ser feliz. Então a encarnação, ela tem exatamente esse propósito, o mergulho na carne, processo lento do processo reencarnatório, através do qual o esquecimento se estabelece, e eu renasço com algumas tintas do ontem no hoje, naquilo que a literatura espírita chama de véu do passado. Não é uma parede do passado, é um véu. Porque um véu é uma coisa que te permite entrever o que existe do lado de lá. Uma parede não dá para ver nada. Do outro lado da parede eu não sei o que está acontecendo, mas se fosse um véu, eu consigo entrever. Então, o mecanismo da reencarnação, ele nos é oferecido exatamente para que este retorno à vida corporal nos ofereça as experiências que eu preciso para desenvolver o amor, para que eu encontre a felicidade. Está tudo encadeado. Eu renasço para mudar. E para mudar no sentido de exercitar o amor, para que o exercício do amor liberte na minha alma a capacidade de ser feliz. Porque a felicidade é a condição inerente de quem ama. Naturalmente amou, é feliz. Naturalmente amou, sente felicidade. E naturalmente não amou, afastou-se da felicidade. E o Senhor das nossas vidas, preocupadíssimo com o encontro nosso com a felicidade, diz: não, meu filho, não posso permitir que você fique mais tempo nessa condição, relembrando de tudo o que aconteceu, repisando as histórias daquilo que houve com você. Você precisa esquecer, para você fazer uma nova história. O mergulho na carne vai ser exatamente isso. O planejamento é feito, é organizada uma perspectiva do que fazermos nessa nossa encarnação, e nós iniciamos um processo reencarnatório. E a gente esquece por 3 razões. A primeira das razões pelas quais a gente esquece é para que eu não lembre do que eu fiz. Eu preciso esquecer das bobagens que eu pratiquei, das coisas equivocadas que eu fiz, para que eu consiga ter uma nova perspectiva de vida. Então, quando, por exemplo, a gente observa dentro da doutrina espírita a circunstância através da qual o indivíduo renasce, esse apagamento da memória, esse esquecimento parcial do ontem, é para que eu esqueça aquilo que equivocadamente eu pratiquei e pode me atrapalhar. Mas é também para que eu esqueça o que os outros me fizeram. Porque se eu esquecer o que eu fiz, mas eu não esquecer o que os outros me fizeram, vai ficar muito difícil para eu tomar um café da manhã na minha cozinha. Quando a gente sentar na mesa do café, mamãe, estava ali no quarto lembrando quando a senhora tocou fogo em mim, dentro da rede, lá em Belém do Pará. Jogou aquele querosene do lampião dentro da rede, tocou fogo comigo dentro. Aí a mãe, lembrou? Foi? Estava lembrando disso. Pois é. Lembra quando você me jogou no poço também? Então, como é que a gente ia avançar se as memórias estivessem todas vivas? Então, é necessário esse apagamento parcial do passado, para que eu esqueça o que eu fiz, para que o outro esqueça o que eu fiz a ele, e também para que eu esqueça
aquilo que os outros me fizeram. Então são 3 coisas. O que eu fiz para o outro, eu preciso esquecer. Aquilo que os outros me fizeram, eu preciso esquecer também. E os outros precisam também esquecer o que eu fiz para eles. É necessário esse banho de esquecimento para que a gente tenha êxito no processo reencarnatório. Porém, quando a gente fala sobre isso, as pessoas dizem, mas aí é muito complicado, hein? Aí é muito difícil. Porque você quer que eu volte para acertar e ninguém me dá uma bússola. A gente não nasce com bula, a gente não nasce com nada. Aí eu reencarno aqui numa sociedade extremamente voltada para interesses materialistas. E como é que você quer que eu lembre, que eu pense, que eu cuide, que eu esteja atento para as coisas espirituais? A chance de eu fazer bobagem vai ser muito grande. E é exatamente para que as nossas dores consigam ser tratadas por nós nas múltiplas faces que a vida encarnada nos oferece, que Deus permite às nossas almas, que nós nos abriguemos em alguns lugares, para que esses abrigos ofereçam às nossas almas a certeza da proteção divina. São os abrigos que Deus nos oferece para cada um de nós, na perspectiva de que as nossas encarnações sejam exitosas. Senão a gente ia fracassar, não é? Porque, olha, eu já tenho meus problemas, já sou cheio de dificuldades. Aí eu vou renascer, esqueço aquilo que eu era, ficou pior. Além de eu esquecer, me jogam numa sociedade horrível, materialista, interessada nas coisas puramente ligadas ao aspecto material. A chance do insucesso vai ser grande. Mas Deus, o soberano Senhor, quando vê cada um de nós, diz: precisamos cuidar dessa alma, porque se ela ficar ao relento, ela muito provavelmente vai sucumbir, porque ela traz uma série de equívocos do passado, e é necessário que esses equívocos do passado sejam trabalhados para que esse indivíduo possua êxito nesta encarnação. Então, exatamente por isso, o primeiro dos abrigos nos quais nós nos recolhemos, onde nós temos a possibilidade de ter a chance de êxito na nossa encarnação, se chama família. Quando a gente se refere a Deus como sábio, porque Deus é uma sabedoria infinita, porque Deus criou os astros que não se chocam, Deus fez a vida, e aí começa a comentar que fez isso, fez aquilo, o átomo, e aí puxa uma série de coisas, mas ninguém nunca lembra de falar que família também é uma coisa genial, que é um negócio muito bem bolado. A gente poderia, de repente, ter uma outra forma de se reproduzir, não é? Tem tantas plantas que são hermafroditas, e aí, de repente, gineceu encontra com androceu, e aí forma a nova semente, e daqui a pouco formou o fruto. Nem precisou de ninguém, tá? E o que é mais legal, a semente cai na terra e ela vai se desenvolver. Nem sabe quem é a mãe dela. Nem sabe quem é. Os animais também não são muito diferentes de nós nesse sentido. Reprodução dos peixes, por exemplo, os peixes sobem a corredeira dos rios, depositam suas sementes lá na nascente e vão embora. As sementes se encontram, formam ali os óvulos fecundados, vêm os alevinos e aí tudo se desenvolve. Não sei nem quem é meu pai, nem quem é minha mãe. Os batráquios, a mesma coisa, as sementes masculinas encontram com as femininas e pronto. A partir dali, o girino se desenvolve, não tem carteira de identidade, ele não sabe quem é pai e quem é mãe, e toca a vida dele. E vários animais assim também. No reino dos répteis, por exemplo, tartaruguinha rasga o ovo,
não fica dizendo, mamãe, mamãe, mamãe. Ela corre na direção da água, se joga e acabou. Acabou. É vida que segue. Então existe uma relação muito pequena, mas há um progresso, não é? Porque no caso dos répteis, já por um momento, aqueles ovos foram fecundados internamente, embora depois sejam depositados. Quando vem as aves, já está até melhor, porque ela choca os ovos da linha cisca para os pintinhos até crescerem. Cresceu, cada um cuide da sua. Nem as aves mantêm uma relação estreita depois das suas crias ficarem adultas. Os próprios mamíferos também têm uma característica muito interessante, né? Os mamíferos cuidam dos seus filhotes, amamentam suas crias, mas ficou adulto, cada um por si. O potro, quando nasce, ele já vai ficando em pé, vai seguindo a mãe dele. O bezerrinho, quando nasce, vai ficando em pé, vai seguindo a mãe. E assim a gente segue. Existe um período muito curto de dependência da cria em relação aos seus pais. Às vezes só a mãe que é a responsável por criar. Quando chega na criatura humana, meu Deus, nasce tão verdinho, não segura pescocinho, não sabe sentar, não sabe falar, nasce sem dente, sem cabelo, nasce terrível. E vai precisar de um longo período, e o que é pior, a gente vai cuidar durante a infância deles, e depois que a infância acabar, vem o período da puberdade, vem a adolescência, a gente continua cuidando, aí eles se tornam adultos, a gente fica falando, não, porque eu vou falar com os meninos. Que menino com 40 anos, a gente está chamando de menino. Por quê? Porque o nosso processo de vinculação ele é muito mais profundo. E isso é fantástico, porque esse é o primeiro abrigo que a gente recebeu, porque os nossos pais vão dar as primeiras lições que a gente precisava para se encaminhar na vida. Meu filho vai dormir, tá tarde. Escove os dentes antes de dormir. Não come besteira. Não faça isso. Eu estava outro dia conversando sobre isso e comentando com um grupo de jovens, né? Dizendo, olha, quanto menos embalagem você abre, mais saudável é a sua alimentação. Você abre muita embalagem, ela não é saudável. Quanto menos embalagem, mais saudável. E quanto mais colorido é o prato que você come, mais saudável. Você coloca só arroz, feijão, batata frita e um bife. Não tem cor. O prato tem que ser colorido. Aí um deles disse assim, nossa, então a minha alimentação ela é muito saudável. Eu só abro uma embalagem de M&M e jogo na tigela. É só uma embalagem. E vem todas as cores. Super saudável, né? Então os nossos pais vão dar aquelas orientações, não come isso, meu filho, não come aquilo, dorme cedo, faz isso, faz aquilo, vai estudar, cuidado com essas amizades, volta cedo para casa, onde você está, cadê você, não brigue com seu irmão, abraça seu irmão, beija, né? Abraça, isso. E essas coisas são tão importantes para a formação da nossa personalidade. Porque são ali, naqueles momentos da construção da nossa edificação dessa existência, que a gente vai encontrar na família o grande instrumento norteador das nossas vidas. Outro dia eu estava vendo uma palestra de um orador importante, não é espírita, comentando de um corredor de maratona, que ele vinha correndo em segundo lugar. E o rapaz na frente já ia chegar para atravessar ali a faixa. Quando chegou perto da faixa, o rapaz que estava na primeira colocação, distante dele, ele não tinha uma condição de alcançar de jeito nenhum, o rapaz tropeçou e caiu. Quando o rapaz tropeçou e caiu, o que vinha em segundo teve a chance de alcançá-lo e até passar a faixa e vencer a corrida. Quando ele viu que o primeiro caiu, ele correu, se aproximou, juntou o rapaz do chão e disse, bora, segue, segue. E deixou que o primeiro seguisse e rompesse a faixa e ele ficasse em segundo. Os repórteres ficaram impressionadíssimos com isso.
Aí perguntaram, por que você fez aquilo? Isso, o que eu fiz? O que você fez? Você juntou o rapaz na beira da estrada, ali da pista, poderia ter passado, ter ganho a corrida. E ele respondeu, e o que eu diria para minha mãe quando eu chegasse em casa? Então, valores familiares são muito importantes, porque eles se assentam na raiz da nossa personalidade. Então, esse é o primeiro dos abrigos que Deus nos concedeu, porque são as nossas primeiras referências de afeto, de cuidado, de zelo, naquela ideação do amor incondicional que a gente vai conhecer através dos cuidados que mãe, que pai, que família, na verdade, vai promover em nós. Os autores dos nossos dias, como chama Lacordaire na mensagem A Chave do Céu, que está na Revista Espírita de agosto de 1865. Então, os autores dos nossos dias, né? Eles são muito importantes. E termos essa percepção é extremamente significativo para as nossas vidas. Tanto que, entre os 10 mandamentos, se a gente for perceber, são 2 tábuas, né? Tem uma tábua daqui e a tábua de lá. A segunda tábua é só a relação com o próximo. Na sequência da gravidade, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não cobiçar. Então é atos, palavras e pensamentos. Aqui vai para o próximo. Do lado de cá são os mandamentos com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, não tomarás o nome de Deus em vão, guardarás o sábado, e o quinto, que é diferente dos outros 4, honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O único mandamento com promessa, o único que tem promessa, é o da relação com a família. Então, esse é um fator extremamente importante, dada a relevância que esse grupo social tem na estruturação do nosso retorno à vida corporal. Maravilhoso seria se sempre desse certo, né? Mas nem sempre dá. Nem sempre dá, porque às vezes os nossos pais não são a representação que a gente gostaria que eles fossem. Às vezes temos pais ausentes, uma mãe narcisista, um pai alcoólatra, ou um pai verdadeiramente ausente no sentido físico, nem está presente no lar, ele abandonou a família, perdeu os vínculos com os filhos, segue por uma história que ninguém sabe, ou às vezes é fruto de uma relação fortuita que ninguém nem sabe quem é esse pai. Às vezes a mãe vem de uma história de muitas feridas, muitos machucamentos, se tornou uma pessoa amarga, de difícil convivência, uma pessoa que pelas várias situações e vivências que a vida lhe ofereceu, traz um amargor profundo na alma, a ponto de não conseguir elogiar, não conseguir fazer nenhum tipo de carinho, não sabe dar afeto, só cobra, só grita, não consegue construir nada de positivo dentro de nós, e a gente diz, meu Deus, pronto, agora acabou. Porque se esse era o abrigo que Deus me deu, para que eu conseguisse me resolver nessa encarnação, então estou perdido, porque minha família é um negócio, é um desacerto só. Nossa, eu sou o arrimo da minha família. Minha mãe, na verdade, é minha filha. Meu pai, na verdade, é meu filho. Quem tem que cuidar do meu pai sou eu. Quem tem que cuidar da minha mãe sou eu desde a adolescência. Sou eu que tenho que cuidar dos meus pais, porque meus pais são totalmente desequilibrados. Isso pode acontecer. Isso não está fora das possibilidades, né? Muitos de nós passamos por essa situação. Isso, evidentemente, não acontece sem motivo, porque às vezes nós somos o arrimo dos nossos pais. Só que, mesmo a gente sendo arrimo, a gente precisa de afeto, a gente precisa de amor, porque ninguém consegue dar afeto, dar, sem não ter aonde se alimentar, onde se abastecer. E é por isso que Deus ofereceu para nós um segundo abrigo, aonde nós podemos nos resguardar nas circunstâncias em que nossos lares não apresentem para nós todas as possibilidades de garantirem nesta encarnação o sucesso diante do nosso planejamento reencarnatório.
Meus pais difíceis. Então, o Senhor nos aproxima amigos. Muitas vezes os nossos amigos são como se fossem a nossa família que a gente escolheu. Nós passamos por tantas dificuldades e sentimos tanta afinidade com determinados amigos que a gente diz, gente, bem que essa pessoa podia ser meu irmão, podia ser minha mãe. Puxa, por que eu não nasci nessa família? Realmente é uma possibilidade, né? Poderia ser, quem sabe, não é? Mas o mais importante não são os laços biológicos, é o aproveitamento que a gente tem. Então, se por algum motivo meus laços familiares consanguíneos são difíceis, meus pais não são amáveis, então não adianta eu ficar esbravejando, espraguejando, porque minha mãe não presta, porque meu pai é um monstro, porque quando eu faço isso, eu mesmo me sequelo, isso faz mal para mim. Não é só por conta deles, eu também adoeço, porque carregar a mágoa, carregar o ódio, carregar o desamor, nos afasta da lei de Deus. E não foi para isso que a gente veio. A gente não veio para se aproximar do amor. Então, se a minha família não me entrega amor, e eu desenvolvo uma aversão, um ódio, uma ruptura, um mecanismo de absoluta rejeição de tudo que se refere a meus laços familiares, eu estou da minha própria decisão me afastando da felicidade. Então eu me aproximo dos meus amigos, porque minha família é uma família difícil, e eu condeno esse grupo. E às vezes meus pais são, na verdade, vítimas de um processo que eu até ignoro. Meus pais são vítimas da educação que meus avós lhe deram, que certamente estavam bem menos preparados para educar do que meus avós. Então, às vezes, você tem pais que têm uma conduta equivocada e você pergunta, mas como foi a educação dele? Como é que o pai dele criou ele? Quais foram os valores que eles receberam? Nós temos uma mensagem no livro Encontro Marcado, capítulo 35, que nos fala exatamente sobre a necessidade de nós refletirmos sobre nossos pais, quando eles por algum motivo derrapam, nessa perspectiva de serem os nossos cuidadores. O nome da mensagem é Pais Difíceis. E ali a gente vai encontrar muitas respostas daquilo que a gente busca. Então os nossos amigos são um excelente instrumento que Deus colocou. Quantos de nós não nos sentimos acolhidos, amados, protegidos, guiados, conduzidos, protegidos pelos amigos? Por aqueles que se aproximaram de nós para nos oferecer, através da sua amizade, o amparo que de repente faltou dentro de casa. Só que existe o bom amigo e existe o mau amigo. Como é que eu faço para saber se eu tenho um bom amigo ou se eu tenho um mau amigo? Lá vai. O bom amigo é todo aquele que, quando me aconselha sempre a favor da vida. Ora, se Deus criou a vida e Deus é o bem, então tudo que diz respeito à vida é o bem. E toda vez que eu me afasto da vida, não é o bem. Então, portanto, ele não é um bom amigo. O meu amigo vem assim, não, fuma, é bonito, é lindo, vai, fuma, tão bonito. Você vai ficar lindo fumando. Aí você pergunta, quando a gente fuma, é a favor da vida ou é contrário à vida? Ah, é contrário à vida. Então esse não é um bom conselho. O outro me aponta as drogas. Não é um bom conselho. O outro me aponta a promiscuidade. Tudo aquilo que oferece para nós perspectivas que contrariem a vida não é um bom conselho. Se de repente alguém enfrenta um processo de gravidez e o amigo vem e diz, interrompe, está no começo, interrompe. Aí você pergunta, e se é a favor ou contrário à vida? Não, isso é contrário à vida, então não é um bom conselho, não é um bom amigo. O bom amigo diz assim,
Não guarda mágoa da tua mãe, vai fazer mal para ti, vai fazer mal para ela. E é verdade. Então ele é um bom amigo. Ele é um bom amigo. Então a gente usa isso como medida para podermos escolher, vocês aí, Lucas, Noah, que ainda tem muita coisa para caminhar, para escolher os amigos. Aquele que me aponta o que é a favor da vida. Aquele que, na perspectiva daquilo que ele oferece, permite que todos se beneficiem da vida. Então, esse é bom. Isso é ótimo, porque amigos são sempre um abrigo maravilhoso. Mas tem vezes que a gente não consegue amigo bom. A gente, quando bota esse filtro, não sobrou nenhum. Meu Deus, aí fulano, não, isso também não presta. O outro também não, meu Deus. No fim, eu não fiquei com nenhum. Porque os meus amigos todos parece que se combinaram para ser contrários à vida. Então a gente vai fazendo esse filtro, esse aqui sim, esse aqui não, esse também não, não, esse não sobrou. Eu não tenho nenhum abrigo, porque os amigos me oferecem, na verdade, perspectivas de conduta que colidem com a base daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Então, não é uma boa medida. Não vale. Não são bons amigos. O Evangelho do Cristo é uma referência maravilhosa para verificar os bons amigos. Se o conselho do meu amigo é semelhante ao que Jesus me diria, ele é um bom amigo. Porque o Cristo é sempre a favor da vida, nunca contrário. E quando a gente não tem família, e os nossos amigos também não têm jeito. Meus amigos também são difíceis, né? Eu tenho amigo, mas é tudo torto. Meu Deus, o que eu vou fazer? Existe um terceiro abrigo que a gente pode também se agasalhar. Já que eu não tenho famílias que me ajudem, já que eu não possuo amigos que consigam me oferecer, eu tenho, de repente, a possibilidade da ajuda de um profissional para dialogar, conversar com alguém. Um terapeuta. Ele não é meu amigo, eu contrato ele para trabalhar para mim, mas ele pode me ajudar muito a encontrar as coisas que eu preciso, a entender a razão do meu sofrimento, a me ajudar a encontrar as brechas na minha conduta que me fazem agora entender o que é que eu preciso fazer para que eu desenvolva os meus potenciais que estão adormecidos, que estão atrofiados dentro de mim. Puxa, um terapeuta pode ajudar muito. Porque ele está do lado de fora e ele diz assim, você já viu essa saída? Não, de repente você está muito fixado nisso, mas tem uma outra porta ali. Você está vendo muito esse lado. Então, eu tenho, para ter sucesso na minha encarnação, não somente a possibilidade de eu me valer da minha família, porque puxa, seria legal se os meus pais fossem realmente uma referência em termos de conduta. Se eles são, ótimo. Mas se eles faltam, os amigos podem fazer isso. Mas se os amigos também faltam, a gente pode recorrer a um profissional. E alguém pode dizer, mas eu nem tenho dinheiro para pagar. Muito caro, cada sessão, meu Deus. Eu vou ter que parar de comer para poder ter um terapeuta. E existem núcleos de terapia gratuito. Tanto na faculdade, no curso de psicologia, existe ali o ambiente onde os próprios acadêmicos eles exercitam a clínica, orientados por um professor, que pode nos ajudar. E também tem o CAPES. A prefeitura tem várias instituições que podem servir para o nosso aconselhamento, quando a gente precisa, estou me sentindo mal, não estou conseguindo, o que eu faço? E quando a gente, de repente, não tem CAPES, não tem dinheiro, não tem faculdade, a gente ainda pode recorrer para o 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. Só que o Centro de Valorização da Vida ele não é espírita, tá? Ele só conversa com você, mas ele não te dá um direcionamento mais doutrinário. Mas e se você quiser um direcionamento doutrinário? Eu queria conversar com uma pessoa, mas uma pessoa com um direcionamento mais espírita na conversa.
Então você liga para o SOS Preces, que o número é grande, mas resolve. 031 33 34 97 00. 031, Belo Horizonte, 33 34 97 00. 24 horas por dia, o pessoal esperando para conversar e dialogar conosco quando estamos aflitos, se eu não tenho terapeuta, se eu não tenho ninguém para me atender. E nesse conjunto dos terapeutas que podem me ajudar nesse processo, quando o terapeuta observa, diz, você precisa de uma medicação. Então encaminha, de repente, a pessoa para um outro profissional, que já é o médico, que vai oferecer para nós uma medicação. E quando a gente diz assim, não, mas qual é o médico que eu vou? Isso é o psiquiatra. Não, psiquiatra eu não vou. Porque psiquiatra é médico de doido, e eu não sou doido, então eu não vou. O psiquiatra, ele não é o médico dos loucos, ele é um médico para não ficar louco. Porque aí você toma uma medicação que é como se fosse uma muleta, você quebrou a perna, você tem que usar uma muleta. Quando o ortopedista diz para você, usa a muleta, ele não quer que você passe o resto da vida usando a muleta, é só enquanto a perna cicatriza, enquanto o osso não cria o calo ósseo para você poder se liberar da muleta. É igual o psiquiatra, ele diz, não, você está com uma ansiedade, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com medicação para você melhorar o seu humor, aí você vai com o psicólogo, vai trabalhando, ele vai te orientar, depois a gente faz o desmame da medicação, você se liberta dessa muleta e volta a caminhar sem ela. Eu tenho uma amiga que ela tem depressão, aí o médico, ela é espírita, aí o médico, psiquiatra, receitou para ela medicação, começou a tomar, aí o médico disse, olha, eu vejo que você está fazendo um bom progresso, eu acho que eu vou reduzir a sua dose, que eu estou percebendo que você está bem. Ficou assim, disse, doutor, diga, dobre a medicação. Disse, dobrar? Só do senhor falar, que o senhor vai tirar metade da minha medicação, já que pior, dobre. Porque você já dobrou só da notícia, imagine. Mas a gente precisa aprender a se desembaraçar disso, não é? Então, além de Deus nos oferecer a família, nos oferecer os amigos, Ele também nos oferece todo esse arsenal terapêutico para que a gente consiga se organizar emocionalmente e ter êxito na nossa encarnação. E alguém pode dizer, eu tenho tudo isso, não consigo. Eu já tentei, foi tudo. A minha mãe é complicada, meu pai é problemático, minha avó não me aceita, meus irmãos me odeiam, os meus amigos são tudo perturbados, procurei um psicólogo, me receitou suicídio, meu psiquiatra é uma pessoa completamente materialista, eu estou perdido. Então Deus tem que oferecer uma oportunidade para nós. E esta oportunidade é uma oportunidade maravilhosa. É o quarto dos abrigos que Deus nos oferece. A fé. Independente de qual fé seja, porque às vezes dentro de um templo católico eu encontro tanto conforto para minha alma. Então fique, aproveite e viva a sua fé na intensidade daquilo que ela possa lhe oferecer. Não, eu gosto mais do protestantismo. Então vá, meu filho. Mas vá com vontade, vá se entregue, porque a gente não pode ter uma fé pela metade, a fé tem que ser por inteiro. Então, quando a gente reencarna, o Senhor também nos ofereceu uma imensidão de formas diferentes de fé, para que a gente conseguisse chegar a um ponto que nos ajudasse nessa questão. E aí, Lia, tem uma frase de um poeta libanês chamado Khalil Gibran, em que ele diz assim: Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. E é isso mesmo, porque a fé é como se fosse igual o Coliseu, aquele negócio redondo com um monte de porta. Cada porta é uma religião diferente. Então, um entra por aqui, outro entra por aqui. Todo mundo entra por uma porta diferente. Depois que está todo mundo lá dentro, que a gente passou pela porta da fé,
que a gente olha para cima, o que é que a gente vê? O mesmo céu. Porque, no fundo, elas têm que convergir para um ideal comum. Então, a fé, independente de qual ela seja, ela tem o instrumento de oferecer a mim a capacidade de me disciplinar, de me fazer reconectar a Deus, e cada um de nós com fé diferente. Uns se sentem mais à vontade numa determinada circunstância, outros noutra. O importante é a conexão. É nós nos sentirmos verdadeiramente conectados com o nosso Senhor. É nos sentirmos abrigados das dores do mundo por aquilo que o Senhor possa nos oferecer. Por isso que tem tanta fé diferente. Não gostou dessa? Tem aquela. Escolha essa, deixe ser bem você. Eu acho que vou pegando aqui de baixo. Então, pegue essa outra. Não gostei da padronagem. Acho que essa cor está muito... Então, você vai, igual numa loja que você vai escolher roupa, a fé, ela tem várias formas de se apresentar, mas o objetivo é sempre o mesmo: cobrir a criatura, nos agasalhar, nos proteger. É esse o sentido da fé. Então, quando faltam todos esses instrumentos, o Senhor ainda tem este recurso para nos dar. Essa oportunidade de conceder a nós a chance de nós termos êxito no nosso processo reencarnatório, êxito no cumprimento do nosso planejamento reencarnatório. A fé cumpre um papel maravilhoso e Deus se ocupa disso desde a pré-história. Não existiu nenhum momento da história do homem em que a fé não estivesse presente. E isso é lindo. Assim como não existe nenhum povo antigo que não tenha tido religião. Em todas as partes do planeta, em todas as épocas, em todas as culturas, nasceu alguém para dizer: a vida continua e existem as divindades que tomam conta de nós. Nós somos protegidos pelas divindades, ou pela divindade única, tão pouco importa se é poli, se é monoteísmo, não interessa. O que interessa é o indivíduo se perceber conectado a Deus e a percepção da imortalidade da alma, porque isso aí atravessou todas as doutrinas. A vida não é só material, a vida continua. Esta é a frase religiosa mais repetida na história da humanidade. Nem Deus é tão repetido como a ideia da imortalidade, porque eu tenho muitas doutrinas politeístas. Essas não falam do Deus único, mas falam que a vida continua. As doutrinas monoteístas também falam que a vida continua. Então, no fundo, a frase mais repetida é a percepção da imortalidade, para que a gente não enlouqueça com as questões do mundo terreno. A razão pela qual a imortalidade nos foi entregue tem 3 objetivos fundamentais. Primeiro, para que a vida material não nos apaixone demais e a gente fique louco pelas coisas materiais. Não, a vida material é só uma parte. A vida espiritual é que é verdadeira. Não, desapega que isso aí não é o ideal. Então, a primeira razão pela qual a imortalidade nos vem é para isso. A segunda é para que todos nós não enlouqueçamos de dor quando os nossos anjos partem antes de nós. Para que todos nós que amamos, todos nós que temos amores e que esses amores partiram das nossas existências antes da gente, que o vazio que isso deixa em casa, o berço vazio, o quarto vazio, o prato que não vira, a voz chamando pelo nosso nome, a porta se abrindo, o abraço, o cheiro da pessoa, como faz falta. E para que isso não nos enlouqueça, a informação da imortalidade veio em todos os povos, para que nós soubéssemos que a vida continua. Mas tem uma terceira. A terceira razão pela qual a imortalidade nos veio, pela qual ela chegou até nós, é para que nós soubéssemos que não existe só a vida material e que tem gente do lado de lá que está cuidando de nós. Porque os que nos cuidam do lado de lá
são o quinto abrigo que Deus nos ofereceu. A primeira oportunidade é a família, mas a segunda são os amigos. A terceira é exatamente o conjunto de profissionais que podem nos acolher. O quarto é a fé, independente de qual seja. E o quinto, a percepção independente de fé que existe alguém que nos ama e que do outro lado da vida está perto de nós, se interessando pelo nosso sucesso. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de, durante o sono, encontrarmos com aqueles que nos amam, termos a possibilidade de sentirmos a presença dos nossos amigos espirituais, termos a janela da mediunidade, através da qual nós percebemos a presença dos nossos amados. Porque muitos de nós pensamos que quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, os nossos mentores dizem para nós, olha, o nosso objetivo é esse, tá? Vá lá, boa sorte, quando você chegar a gente vê como é que foi. Não é assim. Eles acompanham o tempo todo a nossa existência. Quando chega a hora da noite, em que a gente se desembaraça do corpo e que volta para o mundo espiritual, lá estão eles. Que tal? Como é que foi o dia de hoje? Deu tudo certo? Não funcionou? Vamos reprogramar. Os mentores agem na nossa vida igual o GPS. O GPS tem um destino para chegar. Mas quando você erra o caminho, o que é que o GPS faz? Imediatamente ele reprograma. Não faz mal, vamos pegar. E ele não perde a paciência. Vira o GPS. Rapaz, eu já te falei isso 5 vezes, né? Você erra reprogramando rota. Reprogramando rota. E o destino nunca muda, porque o destino é a felicidade. Só que cada vez que a gente erra, o caminho é mais pedregoso, fica mais lento, é mais longe, mais complicado, porque ele te deu o melhor caminho, que era o planejamento. Você perdeu a entrada, ele reprograma, não perde, não faz mal. Perdeu. Vamos aproveitar por outro caminho. E as paisagens que você não veria no caminho 1, vai ver no caminho 10. E aí você vai reprogramando e vai tendo novas oportunidades, mas não se perde, porque o destino é inarredável, o destino é a felicidade. E os nossos mentores são aquele que, se a família falhar, se os amigos falharem, se o meu terapeuta falhar, se eu me decepcionar com a minha fé, não tenha dúvida, o mentor nunca abandona seu protegido. Independente do que façamos, os espíritos benfeitores não abandonam a cada um de nós. Eles permanecem conosco porque eles sabem que, mesmo das experiências infelizes que a gente tem, mesmo nessas, experiências espetaculares surgem nas nossas vidas através daquilo que a gente poderia dizer, foi um erro, mas o próprio mal está a serviço do bem e acaba o que se aproveita. Não faz mal, você errou, tudo bem, vamos aproveitar essa lição. E vai aproveitando. Tem as consequências, evidentemente, do mal que se fez, mas a gente vai aproveitando para o mecanismo do desenvolvimento das nossas vidas. Os nossos mentores estarão sempre a nosso dispor a uma oração de distância. O que a gente precisa fazer é retornar a nossa conexão com eles, porque muitos de nós perdemos essa conexão. Há quanto tempo não conversamos com os nossos mentores espirituais? Eles são nossos amigos, você está com ele, conversa sem rodeio, ele sabe, não precisa mentir. Conversa, olha, fiz besteira, mas a gente precisa resolver. Me ajuda, me dá paciência, faz com que eu tenha mais força, que eu não erre mais. Eles estão ali exatamente para nos ajudar a ter êxito nesse processo de reencarnação que a gente está vivendo. O foco é a felicidade e eles estarão focados nesse objetivo para que a gente alcance esse processo maravilhoso. E só para a gente ver como Deus age nas nossas vidas,
Como Deus é maravilhoso, como é que Ele conecta todas essas coisas para que a gente nunca esquecesse desse abrigo maravilhoso que a gente tem. Lá atrás, no primeiro abrigo que a vida nos ofereceu, que foi a família, a primeira oração que a gente aprende diz: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Não é assim. Nos fazendo lembrar que existe alguém que nos protege. Alguém que, de certa maneira, nós perdemos o hábito de procurar. Se as nossas famílias falharam, se os nossos amigos não nos aconselham bem, se os profissionais não têm tido êxito na nossa proteção, e se a fé não tem sido suficiente em função dos homens para fazer com que nós descobramos um propósito superior, busquemos os nossos mentores espirituais. O quinto dos abrigos, o infalível abrigo que Deus reservou para as nossas almas. Que nós saibamos aproveitar essas oportunidades e nos reconectemos à vida, ao propósito superior pelo qual viemos, para que a reencarnação que nos foi oferecida desta vez tenha um êxito maravilhoso, porque nós nunca tivemos uma como essa, de estarmos despertos na carne, sabendo o que é a vida espiritual. Aproveitemos esta chance e façamos tudo o que a gente puder para encontrarmos de maneira mais rápida a felicidade que Deus deseja nos encontrar, mas que a gente precisa amar para poder receber. Muito obrigado. Uma boa noite para todos.